Durante toda a minha vida, fui tratada como o erro da família. Meus pais sempre deixaram claro que a filha deles era Camila, a perfeita, a querida, a que merecia tudo. Eu era apenas o peso, a vergonha, o fardo que eles toleravam por obrigação. Mas tudo mudou quando meu avô morreu e deixou toda a herança apenas para mim. Desde então, minha mãe passou a me ligar todas as noites, sempre no mesmo horário, com a mesma pergunta: filha, você está sozinha? No começo, achei que fosse preocupação, até o dia em que percebi que aquelas ligações tinham outro propósito. E naquela noite em que eu decidi dizer a verdade, descobri o quanto o sangue pode ser frio, e o amor, mortal. Você acha que uma família seria capaz de ir até onde por dinheiro? Então escuta até o fim, porque a minha tentou. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Laura, tenho 35 anos, e durante toda a minha vida aprendi que ser filha não significa ser amada. Na casa dos meus pais, eu sempre fui o erro, a sobra, o peso que ninguém queria carregar. Enquanto minha irmã Camila era filha perfeita, bonita, mimada e bajulada por todos, eu era a estranha que deveria se contentar com as sobras de atenção. Mesmo assim, por mais que doesse, eu nunca imaginei que um dia eles seriam capazes de tentar me destruir. Tudo começou 3 meses atrás, quando meu avô paterno, seu Raul, faleceu. Ele foi o único que sempre acreditou em mim, o único que me defendia das humilhações que vinham disfarçadas de piadas nas reuniões de família. Quando ele se foi, pensei que tinha perdido o último laço de afeto verdadeiro. Mas o que eu não sabia é que ele havia deixado para mim algo que mudaria tudo, uma herança milionária. No início, não entendi por que meus pais começaram a agir de maneira tão estranha. Minha mãe, que sempre me ignorava, passou a me ligar todas as noites, exatamente às 21h15, com a mesma pergunta: filha, você está sozinha? No começo achei estranho, mas respondi normalmente. Quando eu dizia que estava sozinha, ela desligava sem se despedir. Quando eu dizia que estava com alguém, ela insistia: com quem você está? Quem está aí? Vai dormir acompanhada? As primeiras vezes me deixaram desconfortável. Depois, começaram a me assustar. Eu morava sozinha na casa que o vô Raul me deixou, uma casa antiga, mas bem cuidada, num sítio nos arredores de Uberaba, em Minas Gerais. Era um lugar tranquilo, cercado por laranjeiras e silêncio. O tipo de paz que, aos poucos, começou a se transformar em algo sufocante. As ligações continuaram todas as noites, sempre no mesmo horário. E junto delas, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma janela que eu tinha certeza de ter fechado amanhecia aberta. A tranca dos fundos parecia forçada. Certa noite, ouvi passos na varanda. Olhei pela cortina e vi a sombra de alguém caminhando entre as árvores. Liguei para a polícia, mas disseram que devia ser algum animal. Eu quis acreditar, mas sabia que não era. 2 semanas depois, fui chamada ao cartório da cidade. Lá, o advogado do meu avô me revelou o que explicava tudo: o testamento. Ele havia deixado todos os bens em meu nome, 3 propriedades rurais, uma conta com aplicações de mais de 8 milhões de reais e um detalhe que gelou meu sangue: se algo acontecesse comigo, tudo passaria automaticamente para o meu pai. Foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Minha mãe perguntava todas as noites se eu estava sozinha. E se aquelas ligações não fossem preocupação, mas confirmação? Naquela noite, a ligação veio como sempre, às 21h15. Filha, você está sozinha? Sim, mãe. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. Perfeito. Boa noite, meu amor. Perfeito. A palavra ficou ecoando na minha cabeça, como uma sentença. A partir dali, o medo virou certeza. Eu não estava paranoica. Eles estavam me vigiando. E o que quer que estivessem planejando, já estava em andamento. Mas o que eles não sabiam era que eu não era mais a filha fraca e silenciosa que eles criaram para desprezar. Dessa vez, eu iria lutar.
E quando a verdade viesse à tona, quem teria medo seriam eles. Depois daquela ligação, eu não consegui dormir. Fiquei sentada no sofá da sala, com todas as luzes acesas, tentando entender o que estava acontecendo. As palavras da minha mãe, perfeito, ecoavam dentro da minha cabeça como um alerta que eu não podia ignorar. Havia algo por trás daquelas ligações, algo que não tinha nada a ver com preocupação materna. Na manhã seguinte, decidi fazer algo que sempre evitei, fui até a casa dos meus pais. Eles moravam no centro de Uberaba, numa casa grande e fria, onde cada canto guardava lembranças de humilhações que eu preferia esquecer. Quando cheguei, minha mãe, Dona Márcia, me recebeu com aquele sorriso falso que ela sempre usava quando havia algo em jogo. Ora, se não é a filha distante? Disse ela, com uma ironia que só eu percebia. Vim conversar, respondi, tentando manter a calma. Você tem me ligado todas as noites. Por quê? Ela riu, cruzando os braços. Eu me preocupo, Laura. Você mora sozinha. Pode acontecer qualquer coisa. E por que sempre pergunta se estou sozinha? Perguntei, firme. Ela desviou o olhar por um instante, depois voltou a me encarar. É só curiosidade. Mãe quer saber da filha. Naquele momento, Camila, minha irmã, desceu as escadas. Ela usava roupas caras, o cabelo impecável, e me olhou como quem observa uma estranha invadindo o território. O que você está fazendo aqui? Perguntou, seca. Mamãe, você não precisava atender. Calma, filha, disse minha mãe, forçando um tom doce. Sua irmã só veio visitar. Camila sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Engraçado. Desde que o vô morreu, você ficou mais presente. Que coincidência, não é? Não respondi. Eu não ia dar o prazer da provocação. Meu pai, seu Roberto, apareceu na sala logo depois. Ele sempre foi o mais calado, mas seus silêncios pesavam mais do que qualquer palavra. Você devia cuidar da casa que o velho te deixou, disse ele, sem olhar para mim. É o mínimo que pode fazer para honrar o nome dele. Eu estou cuidando, respondi. Mas é curioso, o senhor sabe quanto ela vale? O olhar dele endureceu. Por um segundo, tive a certeza de que ele sabia exatamente o valor daquela herança, e que aquele cuidado que todos fingiam demonstrar era apenas interesse disfarçado. Naquela noite, voltei para casa com um nó no peito. Quando o telefone tocou às 21h15, minhas mãos tremiam. Filha, você está sozinha? Perguntou minha mãe. Não, menti. A dona Ruth está aqui comigo. Ah, e ela vai dormir aí? Vai sim, menti de novo, observando pela janela a estrada deserta que levava à minha casa. Houve uma pausa. Entendi, disse minha mãe, num tom gelado. Então amanhã conversamos. Boa noite. Desliguei e respirei fundo. Se ela realmente estava tentando saber quando eu ficava vulnerável, eu precisava reagir. Liguei para Dona Ruth, minha vizinha, uma senhora de 60 e poucos anos, viúva e extremamente observadora. Contei parte do que estava acontecendo, omitindo a herança. Ela ouviu tudo em silêncio e depois disse: eu já tinha notado movimentos estranhos perto da sua casa à noite. Carros que passam devagar, faróis apagados. Acha que tem a ver com sua família? Tenho quase certeza, respondi. No dia seguinte, fui ao escritório do advogado do meu avô, Dr. Álvaro, o mesmo que tinha me informado sobre o testamento. Ele me recebeu com um olhar preocupado. Laura, eu sabia que esse dinheiro traria problemas. Seu avô deixou tudo para você porque confiava em sua integridade, mas também sabia que os outros tentariam tirar isso de você. Eu preciso saber de tudo, pedi. Inclusive se há alguma forma de eles pegarem esse dinheiro se algo me acontecer. Dr. Álvaro suspirou. Ah, sim. Se você morrer, o herdeiro seguinte é seu pai. Foi como levar um soco. Eu já tinha minhas suspeitas, mas ouvir aquilo confirmado me fez gelar. Voltei para casa decidida a tomar providências.
instalei câmeras, troquei as fechaduras e pedi a Ruth que ficasse atenta a qualquer movimentação. Mas naquela noite, quando o telefone tocou novamente, senti que o jogo estava prestes a mudar. Eu atenderia. E dessa vez, eu não mentiria. Naquela noite, quando o relógio marcou 21h15, o telefone tocou como sempre. Por um instante, pensei em deixar tocar, ignorar, fingir que nada estava acontecendo. Mas parte de mim sabia que, se quisesse entender até onde minha família estava disposta a ir, eu precisava encarar. Atendi. Filha, você está sozinha? Perguntou minha mãe, com aquele tom ensaiado de doçura. Dessa vez, resolvi falar a verdade. Sim, mãe. Estou sozinha. Do outro lado, o silêncio durou mais do que o normal. Então ela respondeu, em um sussurro quase imperceptível: perfeito. Dorme bem. A ligação terminou, e o ar da casa pareceu ficar pesado. Fui até a janela e, sob o luar pálido, notei algo diferente: um carro parado na estrada, quase escondido pelas árvores. As luzes estavam apagadas, mas eu via o brilho metálico da lataria. Fiquei imóvel, observando. Depois de uns 15 minutos, o carro deu ré lentamente e desapareceu. O medo começou a se misturar com uma certeza sombria: eles estavam planejando algo. E aquela noite era apenas o começo. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Era minha irmã, Camila, vestida impecavelmente como sempre, com o perfume caro preenchendo o ar. Laura, precisamos conversar, disse ela, com um sorriso falso que eu já conhecia bem. Ela entrou sem esperar convite, sentou-se no sofá e cruzou as pernas, como se estivesse em território dela. Mamãe e papai estão muito preocupados com você. Disseram que anda nervosa, desconfiada, que tem falado em perseguição. Engraçado, Camila. E você veio me visitar por preocupação ou por curiosidade? Por preocupação, claro. A gente quer te ajudar. Mamãe comentou que você está com a casa do vô, que talvez pudesse vender. É muito grande para você sozinha, não acha? Eu sabia onde ela queria chegar. E o dinheiro da venda seria dividido, é isso? Perguntei, encarando-a. Ela deu uma risadinha. Não precisa ser assim, Laura. Somos família. Só estamos tentando te proteger. Você não sabe lidar com esse tipo de coisa. Foi aí que percebi, eles sabiam sobre a herança. E mais, tinham certeza de que eu era incapaz de administrá-la. Queriam me fazer acreditar que precisava deles, que sozinha eu não sobreviveria. Obrigada pela preocupação, Camila. Disse, levantando-me. Mas eu não pedi ajuda. E a casa é minha. Assim como tudo o que o vô deixou. O sorriso dela desapareceu. Você sempre foi ingrata. Mamãe tinha razão sobre você. Respondeu, levantando-se também. Não diga que não avisei. Quando ela foi embora, senti um arrepio percorrer minha espinha. Naquele olhar final, havia algo além de raiva, havia intenção. No mesmo dia, procurei o Dr. Álvaro novamente. Contei tudo. As ligações, o carro, a visita. Ele ouviu em silêncio, depois disse: Laura, está claro que há um risco real. Não subestime isso. Se eles estão desesperados, podem tentar algo grave. E o que eu posso fazer? Primeiro, proteger-se. Segundo, registrar tudo. Ligue para a polícia, explique as ameaças, peça reforço. E, se possível, deixe alguém com você por alguns dias. Voltei para casa decidida a agir. Chamei Dona Ruth e contei tudo, sem omitir nada dessa vez, inclusive sobre a herança. Ela me olhou com os olhos marejados, apertou minha mão e disse: eles não vão te fazer mal, Laura. Não enquanto eu estiver por perto. Naquela noite, às 21h15, o telefone tocou novamente. Filha, você está sozinha? A voz da minha mãe veio fria, controlada. Olhei para Ruth, que estava sentada à minha frente. Não, mãe. Dona Ruth está aqui comigo. Vai dormir aqui hoje.
Um longo silêncio. Ah, que pena. Respondeu ela. Boa noite, então. Dessa vez, não foi apenas a frase. Foi o tom. Ela não estava decepcionada. Estava irritada. O tipo de irritação de quem teve um plano interrompido. Ruth e eu passamos a noite acordadas, com as luzes acesas e o telefone desligado. Por volta das 2 da manhã, ouvimos algo. Um som metálico, como se alguém mexesse na porta dos fundos. Corremos para a janela da cozinha e vimos 2 vultos se afastando rapidamente. No dia seguinte, chamei a polícia. O policial que atendeu, Sargento Melo, ouviu tudo e disse com seriedade: "Isso é grave, senhora. A senhora tem inimigos próximos." "Próximos demais." Respondi. Ele prometeu reforçar as rondas noturnas e deixou seu contato direto. Mas no fundo, eu sabia, enquanto não tivesse provas, nada os impediria de tentar de novo. E foi aí que um plano começou a se formar na minha cabeça. Se eles queriam me pegar sozinha, eu iria deixá-los acreditar que a hora perfeita tinha chegado. Depois da última tentativa de invasão, percebi que eu não podia mais apenas me defender. Eu precisava agir, e agir rápido. O Sargento Melo manteve a promessa e passou a vir à minha casa quase todas as tardes para checar as câmeras e ver se havia novos vestígios. Em uma delas, captamos algo perturbador: um carro branco, parado na estrada às 21h20, por 3 noites seguidas. O mesmo modelo, a mesma placa. Quando o policial pediu o registro, descobriu que o veículo estava em nome de Roberto, meu pai. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda restava desapareceu. Eles não só estavam me vigiando, estavam me caçando. Passei a fingir normalidade. Atendi às ligações da minha mãe com o mesmo tom, respondendo como sempre, mas cada palavra era cuidadosamente medida. Eu queria que ela acreditasse que eu continuava vulnerável. Enquanto isso, o Sargento Melo e o Dr. Álvaro montavam comigo um plano para pegá-los em flagrante. "Você vai precisar ter sangue frio, Laura", disse Melo. "Vai dizer a ela o que ela quer ouvir. E, quando eles vierem, nós estaremos prontos." Naquela noite, contei tudo a Dona Ruth, que, ao me ouvir, empalideceu. "Você tem certeza disso, minha filha? É muito perigoso." "Eles não vão parar, Ruth. Se eu não fizer nada, da próxima vez talvez não tenha segunda chance." Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então concordou. "Então eu vou te ajudar." Com a ajuda do sargento, escondemos 2 policiais à paisana nos arredores da propriedade. Um ficaria atrás do pomar, o outro próximo ao galpão, onde havia uma boa visão da estrada. A ideia era simples: quando eu recebesse a ligação de rotina, diria à minha mãe que estava sozinha. Se houvesse alguma tentativa de invasão, eles agiriam. Por mais que eu me preparasse mentalmente, o medo era real naquela tarde. Caminhei pela casa em silêncio, tocando nas paredes, nos móveis, lembrando de cada canto que o vô Raul havia construído. Era como se eu estivesse me despedindo. Às 21h15, o telefone tocou. Respirei fundo e atendi. "Filha, você está sozinha?" Minha voz saiu firme, mas o coração batia descompassado. "Sim, mãe. Sozinha." Dona Ruth foi dormir cedo, na casa dela. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, ela respondeu com suavidade: "Ah, que bom. Estava com saudade de você. Dorme bem, tá?" Desliguei lentamente. Lá fora, o vento soprava entre as árvores, fazendo as folhas balançarem como se o próprio ar estivesse em alerta. Me sentei na poltrona da sala, tentando controlar a respiração. As horas passaram devagar, até que, perto de 23h30, o som que eu mais temia se repetiu: o motor de um carro se aproximando pela estrada de terra. Apaguei as luzes e olhei pela janela. O mesmo carro branco. Dessa vez, 3 pessoas desceram: meu pai, minha mãe e Camila. Ver os 3 ali, juntos, me causou uma mistura de raiva e incredulidade. Eles estavam mesmo dispostos a me eliminar. Meu pai carregava uma chave de fenda e um pé de cabra.
Camila falava alguma coisa, gesticulando, nervosa. Minha mãe, fria como gelo, apontava para os fundos da casa. O plano era entrar por lá, o mesmo portão que eu encontrara arrombado dias antes. Quando meu pai começou a forçar a tranca, as luzes externas da casa se acenderam de uma vez, iluminando tudo como se fosse dia. Polícia! Mãos para cima! Gritou o sargento Melo, surgindo detrás do pomar com mais 2 oficiais. O caos foi instantâneo. Camila gritou. Meu pai tentou correr, mas escorregou no barro. Minha mãe ficou imóvel, os olhos arregalados, enquanto 2 policiais corriam em sua direção. A cena parecia um pesadelo que finalmente estava acabando. Quando os 3 foram algemados, o sargento se aproximou de mim. Conseguimos, Laura. Está tudo registrado. Eles serão indiciados por tentativa de homicídio. Olhei para meus pais, agora deitados no chão, cobertos de lama. Minha mãe me encarava com ódio puro. Você não sabe o que está fazendo, ingrata. Gritou ela. A gente só queria o que era nosso por direito. O que é de vocês? Respondi, a voz trêmula. O que o vô deixou foi meu. E se ele fez isso, foi porque sabia o tipo de gente que vocês são. Ela tentou avançar, mas o policial a conteve. Camila, aos prantos, gritava que não sabia de nada, que só tinha vindo porque os pais insistiram. Mas no bolso dela, encontraram um pequeno frasco com líquido inflamável, gasolina. Iam incendiar a casa, disse o sargento, olhando para mim. E provavelmente fingiriam que foi um acidente. As palavras dele me atingiram como um soco. Eu quase não consegui responder. Fiquei parada, olhando as luzes vermelhas e azuis piscando, refletindo nas paredes da casa que, minutos antes, quase havia se tornado meu túmulo. Quando as viaturas partiram levando minha família, senti uma mistura de alívio e tristeza. Mas também um sentimento novo, algo que eu nunca havia sentido em toda a vida, liberdade. As horas seguintes pareciam um borrão. Eu fiquei sentada na varanda, envolta num cobertor que o sargento Melo me trouxe, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. A madrugada ainda estava fria, e o som distante das sirenes parecia ecoar dentro de mim. Meu corpo tremia, mas não de medo, era um misto de choque e libertação. Eles estão presos, Laura, disse o sargento com firmeza. Vão responder por tentativa de homicídio qualificado, conspiração e associação criminosa. Nenhum juiz vai soltar um trio desses tão cedo. Concordei em silêncio. Mesmo com a voz dele tentando me tranquilizar, parte de mim ainda não acreditava. Meus próprios pais, minha irmã. Eles tinham realmente planejado me destruir. Pouco antes do amanhecer, as equipes da perícia chegaram. Fotografaram a casa, recolheram o pé de cabra, o galão de gasolina e os celulares deles. O perito confirmou o que o sargento suspeitava: o plano era simular um assalto seguido de incêndio. Eu seria a vítima acidental. Um caso simples de uma mulher que vivia sozinha, assustada, que teria reagido e morrido carbonizada. Um crime quase perfeito, se não fosse o vô Raul, que de algum modo previu tudo ao deixar tudo em meu nome e despertar a ganância deles. Enquanto os policiais trabalhavam, o Dr. Álvaro chegou à minha casa. Eu vim assim que soube, disse ele, ajeitando os óculos. Laura, o que aconteceu aqui vai dar o que falar. Mas agora você precisa se proteger juridicamente. Não se sinta culpada, você só reagiu. Eu não me sinto culpada, doutor. Eu me sinto vazia. É como se eu tivesse passado a vida inteira tentando merecer o amor deles, e no fim, o que eu recebi foi uma sentença de destruição. Ele se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. Eles já estavam perdidos há muito tempo. O dinheiro só revelou o que sempre existia dentro deles. No fim daquela manhã, eu fui chamada à delegacia para prestar depoimento. Reviver tudo diante do delegado e dos investigadores foi doloroso. Contei sobre as ligações diárias da minha mãe, sobre o carro na estrada, sobre as ameaças veladas. Quando mencionei o perfeito que ela dizia sempre que eu confirmava estar sozinha, o delegado apenas balançou a cabeça e anotou: frieza total.
isso mostra planejamento. Horas depois, me mostraram as mensagens de celular encontradas no aparelho da minha mãe. Ali estava tudo. Conversas com meu pai e com Camila. Hoje ela disse que está com a vizinha, não dá, amanhã tento de novo. Se ela estiver sozinha, é só abrir a porta do fundo e fingir que foi assalto. Camila leva o líquido. Meu estômago virou. Eram provas incontestáveis, provas de que o amor de mãe e pai nunca existiu, apenas conveniência e inveja. Enquanto eu ainda estava na delegacia, uma jornalista local apareceu. Ela havia ouvido falar do flagrante e queria detalhes. Eu não disse nada. Não queria manchetes, nem exposição. Só queria que a justiça seguisse o curso dela. Mas, na tarde seguinte, a notícia já estava em todos os portais da região. Casal e filha são presos por planejar destruir herdeira em Uberaba. Meu telefone não parava de tocar, vizinhos, conhecidos, até gente que eu nem lembrava. Todos chocados, horrorizados. Mas nada disso importava. A única coisa que eu queria era silêncio. Nos dias seguintes, minha casa virou uma mistura de santuário e prisão emocional. As lembranças vinham em ondas, minha mãe penteando o cabelo da Camila quando éramos crianças e me mandando sair do quarto, meu pai rindo dos meus boletins, Camila roubando minha vaga na faculdade particular porque ele era a mais promissora da família. Cada lembrança era um lembrete cruel de que o desprezo dele sempre esteve lá, crescendo devagar até se transformar em algo letal. A polícia manteve vigilância por precaução. O sargento Melo vinha todos os dias me visitar, garantindo que eu não ficasse sozinha. Dona Ruth era minha sombra constante, preparava café, dormia no sofá da sala, dizia que não sairia dali até eu me sentir segura. Você venceu, Laura, ela me dizia. Não no sentido de ganhar deles, mas de sobreviver a tudo o que te fizeram. Uma semana depois, recebi a visita do promotor encarregado do caso. Temos material suficiente para a condenação, disse ele, folheando o relatório. Inclusive mensagens de voz da sua irmã combinando detalhes do ataque. Ela fala claramente sobre incendiar a casa. Vai ser difícil alegar inocência. Eu apenas concordei. Não havia satisfação nisso. Nenhum prazer. Apenas o peso de uma verdade irreversível. À noite, sentei na varanda e olhei para o céu. Pela primeira vez em anos, senti o ar leve. Não havia mais ligações, nem olhares falsos, nem risadas fingidas nos almoços de família. Era como se, finalmente, o silêncio que tanto temi tivesse se tornado minha salvação. Mas o que eu ainda não sabia é que aquele silêncio guardava mais um eco. Porque, dias depois, uma revelação nova viria à tona, uma que explicaria o quanto aquele plano vinha sendo preparado havia muito mais tempo do que eu imaginava. E, mais uma vez, eu teria que encarar a dor de descobrir que o ódio da minha família não começou com a herança. Ele nasceu comigo. Os dias seguintes ao flagrante foram uma mistura de alívio e exaustão. Eu dormia pouco, com o barulho do vento me lembrando das vozes deles, como se a casa ainda guardasse ecos da noite em que tentaram me destruir. Dona Ruth insistia que eu descansasse, mas o sono não vinha. Talvez porque, no fundo, eu ainda esperava outro golpe, outro telefonema. Mas, pela primeira vez em meses, o telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma chamada às 21h15. Nenhum filha, você está sozinha? O terror se calava aos poucos, e o vazio tomava seu lugar. Uma semana depois, o Dr. Álvaro me chamou ao escritório. Quando cheguei, ele estava com uma pilha de papéis sobre a mesa. Laura, há algo que você precisa ver. Disse, com um olhar grave. Durante a investigação, encontramos documentos antigos do seu avô, guardados em um cofre que só foi aberto agora. Há mais sobre a herança do que imaginávamos. Peguei as folhas com as mãos trêmulas. Eram cópias de um testamento anterior, feito 10 anos antes. Nele, o vô Raul havia dividido os bens igualmente entre meu pai e eu. Mas em uma carta anexa, datada poucos meses antes da morte dele, ele explicava por que havia mudado tudo. Roberto e Márcia perderam o coração para o dinheiro. Vejo como tratam Laura, como a fazem se sentir um fardo. Ela é a única que ainda enxerga valor nas pessoas. Se algo me acontecer, quero que tudo vá para ela.
Sei que isso trará ódio, mas prefiro o ódio deles à injustiça eterna. Quando terminei de ler, chorei em silêncio. Não era o dinheiro que doía, era a confirmação de que meu avô havia enxergado o que eu mesma tentava negar por toda a vida, que meus pais e minha irmã nunca me amaram. Eles só sabiam amar o que podiam controlar. O julgamento aconteceu 2 meses depois. A sala do tribunal estava lotada de curiosos, jornalistas e vizinhos. Eu estava lá, sentada na primeira fileira, acompanhada do Dr. Álvaro e de Dona Ruth. Quando os trouxeram algemados, o silêncio tomou conta da sala. Meu pai, com o olhar baixo, parecia um homem derrotado. Minha mãe mantinha a postura ereta, os olhos fixos em mim, frios como sempre. E Camila, a princesa da família, chorava de forma tão ensaiada que nem os jurados se comoveram. As provas falavam por si. Mensagens, áudios, vídeos das câmeras de segurança. O plano era claro, detalhado, calculado. O promotor descreveu passo a passo o que fariam: arrombar a casa, incendiar o cômodo principal e colocar o galão de gasolina na minha mão para simular suicídio. Enquanto ele falava, eu sentia o corpo estremecer, mas mantive a cabeça erguida. Eu precisava ver o fim com meus próprios olhos. A defesa tentou alegar insanidade temporária, mas o juiz foi implacável. No terceiro dia de julgamento, a sentença veio: 25 anos de prisão para cada um, sem direito a regime semiaberto antes de cumprirem metade da pena. Minha mãe não reagiu. Meu pai apenas fechou os olhos. Camila caiu no chão chorando, pedindo perdão, dizendo que não sabia o que estava fazendo. Mas eu sabia. Todos sabiam. Quando o juiz bateu o martelo, algo dentro de mim se quebrou, e, ao mesmo tempo, se curou. Era o fim de uma história que começou quando eu ainda era criança e tentava entender por que o amor sempre vinha com desprezo. Na saída, repórteres me cercaram, perguntando o que eu sentia ao ver minha família condenada. Respondi apenas: não perdi uma família. Perdi uma prisão. Depois disso, me afastei de tudo. Vendi a casa da cidade e voltei para o sítio do vô Raul. A mesma casa que eles tentaram transformar em minha sepultura se tornou meu refúgio. A reforma demorou meses, mas quando terminei, cada parede carregava um pedaço da minha liberdade. Plantei novas laranjeiras, pintei os muros, troquei o portão. E, todas as noites, o vento batendo nas janelas já não me assustava mais. Era apenas o som da vida seguindo seu curso. Às vezes, ainda penso neles. No que devem sentir, nas celas frias, sem poder controlar mais ninguém. Mas logo me recordo de algo que aprendi na Marram: há laços de sangue que não valem o peso de uma lágrima. Ruth continua sendo minha vizinha e minha única família verdadeira. Aos domingos, tomamos café na varanda, rimos de pequenas coisas e assistimos o sol se pôr sobre os laranjais. Você está em paz, Laura? Ela me perguntou certa vez. Pensei por um instante. Sim, Ruth. Pela primeira vez, estou. Naquela noite, sentei-me na varanda sozinha. O telefone antigo ainda estava na estante, desligado, mas às 21h15, por costume, olhei para ele. O silêncio era total. Nenhuma ligação. Nenhuma voz fingindo carinho. E eu percebi que aquele silêncio, que antes me assustava tanto, agora era prova de que eu sobrevivi. Respirei fundo, olhando o céu estrelado e murmurando para mim mesma: eles tentaram me apagar, mas foi assim que eu descobri quem realmente sou. Deixei o telefone ali, como um símbolo do passado que não voltaria mais. Agora, finalmente, a casa era só minha. A vida também. Se você chegou até aqui, me conta. Você faria o mesmo que a filha fez? Depois de tudo que ela passou, de ser rejeitada, humilhada e ainda ver a própria família tentar tirar sua vida, você teria coragem de enfrentá-los como ela fez, ou tentaria perdoar? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias fortes e emocionantes como essa. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e novas histórias que vão te deixar sem fôlego. Ah, e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Eu adoro saber até onde essas histórias chegam e vou passar nos comentários deixando um coração em cada cidade que aparecer por aqui. Agora compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e veja quem teria coragem de fazer o mesmo que a filha fez. Até o próximo vídeo.